Tem alguém para ligar? A enfermeira perguntou. Dei o número dos meus 2 filhos. Os 2 disseram que estavam ocupados. Sou Eunice, 68 anos, e estava sozinha no hospital. Mal sabiam eles que aquela ligação mudaria tudo. O cheiro de coentro e tomate maduro estava forte no corredor do mercado. Eu empurrava o carrinho, que tinha uma daquelas rodas teimosas que só andava de lado, fazendo um barulho irritante no piso encerado. Era uma quinta-feira, dia de promoção do filé de peixe. Eu estava pensando em fazer uma moqueca no domingo. Uma moqueca caprichada, com bastante azeite de dendê e leite de coco. Eu sabia que o Roberto, meu filho mais velho, ia reclamar da sujeira. E o Flávio, o mais novo, ia dizer que peixe não sustenta. Mas eu faria mesmo assim. Era uma desculpa para tentar reunir os 2 na minha casa, uma tentativa que quase sempre falhava. Eu estava na fila do caixa, olhando para o painel de senhas, quando o mundo começou a ficar estranho. Primeiro, veio um apito fino no meu ouvido direito. Depois, as luzes brancas do mercado ficaram fortes demais, parecendo estrelas explodindo. Tentei me apoiar no carrinho, mas meus dedos não obedeceram. Senti o braço esquerdo formigar, como se 1000 formigas estivessem andando debaixo da minha pele. Estou passando mal. Foi a última coisa que consegui pensar antes do chão de ladrilhos frios subir para me encontrar. Acordei com um cheiro diferente. Não era mais coentro, era álcool. Um cheiro limpo, mas triste, que ardia no nariz. Abri os olhos e o teto era branco, com uma daquelas placas cheias de furinhos. Uma mulher de uniforme azul claro sorriu para mim. O rosto dela estava cansado, mas os olhos eram bons. Dona Eunice? Que bom que a senhora acordou, ela disse, ajeitando o soro que estava espetado na minha mão. A senhora desmaiou no mercado, teve um pico de pressão muito alto. A ambulância trouxe a senhora. Mercado, pressão, a moqueca. As palavras boiavam na minha cabeça. Meus filhos, eu murmurei, a boca seca. Preciso avisar meus filhos. Claro, disse a enfermeira, que eu li no crachá se chamar Lúcia. A senhora está no Hospital Santa Rita. O doutor vai querer falar com a família. Tem alguém para ligar? Foi aí que tudo aconteceu. Aquele momento que divide a vida em antes e depois. Eu dei os números. Primeiro, o do Roberto. Ele é o diretor da empresa, um homem importante. Ele pode estar em reunião. Eu avisei a enfermeira como se estivesse me desculpando por ele. A enfermeira Lúcia discou e colocou no viva-voz, talvez por regra do hospital. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Alô? A voz de Roberto saiu metálica pelo aparelho. Senhor Roberto Viana? Eu falo do Hospital Santa Rita. Estou com sua mãe, a dona Eunice Viana. Ela teve um desmaio no mercado, mas já está acordada e... Desmaiou? Ele cortou, a voz sem um pingo de susto, só impaciência. Moça, agora é impossível eu sair daqui. Estou no meio de uma reunião de diretoria que vai definir o semestre. Ela está bem, não está? Não morreu, certo? A enfermeira Lúcia arregalou os olhos, chocada. Não, senhor, ela está estável. Mas o médico precisa... Ótimo. Então, mais tarde, eu vejo o que faço. Diga a ela que eu ligo depois. E desligou. Antes que a enfermeira pudesse dizer, mas... Eu fiquei olhando para o telefone. Um silêncio gelado tomou conta do pequeno quarto. Reunião de diretoria. Eu repeti baixinho. Dona Eunice, começou a enfermeira, visivelmente sem graça. A senhora tem outro número? Tenho. O do Flávio, meu mais novo. Dei o número do Flávio. Ele sempre foi mais... suave, mais apegado. Pelo menos era o que eu pensava. O telefone do Flávio tocou e ele atendeu com uma música alta ao fundo. Alô? Enfermeira Lúcia? Aqui é do hospital? Sua mãe, Dona Eunice? A mãe? No hospital? Puxa vida! A voz dele soou distante. Nossa, mas que hora péssima! Aconteceu alguma coisa grave? Ela teve um pico de pressão muito alto, Sr. Flávio. O médico gostaria de conversar com um familiar para explicar os cuidados. Houve um suspiro do outro lado da linha. Olha, moça, é que hoje é o rodízio do meu carro, sabe? E eu estou levando a Bruna, minha esposa, no salão. É o casamento da prima dela. Não tem ninguém aí com ela? Nenhum vizinho? Ela não pode pegar um táxi para ir embora quando tiver alta? Eu fechei os olhos. Táxi. Casamento da prima. Rodízio. Senhor,
Ela está internada. Ela não vai ter alta hoje. Ah, internada. Puxa, olha, faz assim. Amanhã eu vejo como eu faço e dou um pulo aí. Pode ser? Agora eu realmente preciso ir. Manda um beijo para ela. A ligação caiu. A enfermeira Lúcia desligou o viva-voz e colocou o telefone de volta no gancho. Ela ficou me olhando com uma mistura de pena e raiva que era pior do que qualquer bronca. Dona Eunice, eles disseram que estão muito ocupados. Ocupados. Essa era a palavra. Meus 2 filhos, que eu carreguei 9 meses na barriga, que eu passei noites em claro com febre, que eu ensinei a andar, a falar, a assinar o nome, estavam ocupados demais para saber se a mãe estava viva ou morta. Eu não chorei. Naquele momento, a tristeza foi tão funda que congelou. Virou um bloco de gelo dentro do meu peito. Tudo bem, Lúcia, eu disse, e minha voz saiu firme, uma voz que nem eu reconheci. A senhora pode me trazer um copo de água, por favor? Ela me olhou, surpresa com a minha calma. Claro, dona Eunice. A senhora quer que eu tente ligar para mais alguém? Eu balancei a cabeça. Não precisa. Pelo visto, eu não tenho mais ninguém. Os 3 dias seguintes foram os mais longos e mais claros da minha vida. O Dr. Matos, um cardiologista sério e competente, veio me ver. Ele explicou que eu tive um AIT, um acidente isquêmico transitório. Foi um aviso sério do meu corpo. A sua pressão estava 18/12, dona Eunice. Foi por pouco. A senhora teve sorte de não ter sido um AVC mais grave, ele disse, lendo meus exames. A senhora anda passando por muito estresse? Eu quase ri. Um pouco, doutor. Coisas da vida. Pois precisa parar. A senhora vai tomar esses remédios aqui para afinar o sangue e controlar a pressão. E o mais importante, 0 estresse. A senhora precisa de paz, de descanso e de acompanhamento. Sua família vai precisar ficar de olho na senhora. Minha família. A palavra soou como uma piada. Na primeira noite, o gelo dentro de mim começou a derreter, mas não virou água, virou fogo. Uma raiva fria, silenciosa. Eu olhava para o teto do hospital e as lembranças vinham. Eu não era uma dona de casa qualquer. Meu falecido marido, Osvaldo, fundou a transportadora Viana do zero. Mas quem fundou o Osvaldo fui eu. Ele era a força, o carisma, o homem que apertava as mãos e fechava os negócios no cheiro do diesel. Eu era o cérebro. Lembrei das noites, 30 anos atrás, na nossa casinha alugada, com o Roberto bebê dormindo no berço. Eu, com a máquina de escrever no colo, batendo as notas, controlando o livro-caixa, fazendo a contabilidade. Fui eu que disse ao Osvaldo para comprar o 2º caminhão, eu que negociei o primeiro empréstimo no banco. Eu que criei o sistema de logística que fez a empresa crescer. Quando o Osvaldo morreu, há 5 anos, meus filhos tomaram a frente. Eu achei justo. Era o legado deles. Mas a primeira coisa que o Roberto fez, na primeira reunião, foi me aposentar. Mãe, a senhora já trabalhou demais, ele disse com aquela voz falsamente carinhosa. O mundo agora é outro. É tudo digital, planilhas na nuvem, compliance. A senhora não precisa se preocupar com essa burocracia. Vai cuidar das suas plantas, vai viajar. Eles me colocaram para fora da minha própria empresa. Me deram uma mesada generosa que eles chamavam de distribuição de lucros. O que eles não sabiam, o que eles nunca se deram ao trabalho de perguntar, é que eu tinha criado o sistema digital, que eu entendia mais de compliance do que os advogados caros que eles contrataram. Eles me subestimaram. Viram em mim apenas uma velhinha que faz moqueca. Esqueceram quem equilibrava os livros. Naquele 2º dia no hospital, sozinha, comendo uma gelatina sem gosto, a raiva deu lugar à clareza. Eu não estava sendo punida pela vida. Eu estava sendo avisada. O desmaio no mercado não foi um fim, foi um começo. Meus filhos estavam afundando a transportadora Viana. Eu sabia. Mesmo aposentada, eu nunca perdi meus acessos. O Osvaldo era esperto. Anos atrás, ele criou uma conta de investimento em nome de nós 2, uma conta de segurança, fora do radar da empresa, para garantir minha velhice. Uma conta que só eu tinha a senha mestra. Nos últimos meses, eu via a mesada que eles me davam diminuir. E via, pelos meus acessos secretos, o desespero deles.
Roberto e Flávio eram péssimos gestores. Gastavam com luxo, compraram uma sede nova e desnecessária, trocaram a frota por caminhões importados que davam mais manutenção. Eles eram vaidosos, e a vaidade, no mundo dos negócios, custa caro. Eles achavam que eu vivia da bondade deles. Mal sabiam que a mesada que eles me davam vinha indiretamente do dinheiro que eu tinha guardado e que eles nem sabiam que existia. A gente passa a vida inteira construindo pontes para os filhos atravessarem, pensei, olhando a enfermeira Lúcia trocar meu soro. E não percebe que eles usam essas mesmas pontes para ir embora e nunca mais olhar para trás. Na manhã do terceiro dia, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais ser a velhinha boazinha. Eu não ia mais esperar pelo almoço de domingo que nunca acontecia. Fiz uma ligação. Não para os meus filhos. Liguei para o seu Martins. O contador antigo da empresa, o único que Roberto não tinha demitido por ser velho demais, porque só ele entendia a confusão fiscal que eles criaram. Seu Martins é a dona Eunice. Dona Eunice, que surpresa! Como a senhora está? Soube que passou mal. A notícia corria mais rápido que meus filhos. Estou bem, Martins. Melhor do que nunca. Preciso de uma informação. Seja direto. Como está a situação real da Viana? Houve um suspiro pesado do outro lado. Dona Eunice, a senhora sempre foi direta. A coisa está feia. Eles fizeram um empréstimo ponte para cobrir o rombo do último balanço. O banco cobrou uma garantia alta. Eles usaram a casa de Ubatuba como garantia. A casa de Ubatuba. A casa que Osvaldo construiu para mim. Mas, continuou Martins, o banco descobriu que a senhora é meeira e não assinou a liberação. O empréstimo foi negado na última hora. O banco vai executar as duplicatas amanhã. Se eles não pagarem até o fim da semana, a Viana quebra, dona Eunice. Eles estão desesperados atrás de outra garantia. Eu fechei os olhos. Então era isso. A reunião de diretoria do Roberto. Obrigada, Martins. O senhor foi muito claro. Dona Eunice, o que a senhora vai fazer? Vou cuidar da minha saúde, Martins. Como o médico mandou. Zero estresse. Desliguei o telefone. Na manhã seguinte, o Dr. Matos me deu alta. Está liberada, dona Eunice, mas lembre-se, nada de estresse. E peça para sua família vir buscar a senhora. A senhora não pode dirigir. Não se preocupe, doutor. Eles vêm. Eu me vesti devagar, sentindo meu corpo ainda um pouco fraco, mas a mente afiada como uma navalha. Eu estava dobrando o pijama do hospital quando a porta do quarto se abriu. Era o Roberto. Ele não estava com flores. Não estava com uma caixa de bombons. Ele estava com a mesma roupa social de 3 dias atrás, amassada, a gravata torta. O rosto estava barbado e os olhos fundos de quem não dormia. Mas ele não parecia preocupado comigo. Parecia desesperado. Mãe, que susto a senhora nos deu! Eu vim assim que pude. O Flávio está segurando as pontas na empresa. Eu estou bem, Roberto. Já estou de alta. Que bom, ele disse rápido, olhando para o relógio. Ele nem perguntou o que o médico disse. Mãe, eu vim correndo para cá, não só para te buscar, claro, mas é que aconteceu uma coisa urgente na empresa. Eu o observei em silêncio. O banco, mãe. Eles estão querendo nos sufocar. Coisa de sistema, mas é fácil de resolver. Eu só preciso de uma coisa sua. Ele abriu a pasta de couro que carregava e tirou um documento. Uma procuração. Eu preciso que a senhora assine aqui. É só liberando a hipoteca da casa da praia. É uma formalidade, coisa boba. O gerente disse que, como a senhora é meeira, precisa da sua assinatura. É para salvar a empresa, mãe, o negócio do seu pai. Ele veio perguntar se eu tinha uma assinatura. Eu olhei para o papel. Olhei para o rosto suado do meu filho. O filho que estava em uma reunião de diretoria enquanto eu poderia estar morta. Ele não veio saber se meu coração estava bom. Ele veio saber se minha caneta funcionava. Mãe, é urgente. Eu tenho que voltar para o banco. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro de hospital pela última vez. Roberto, eu disse, calma. Eu estive pensando muito nesses 3 dias. Eu desmaiei no meio do mercado. Eu podia ter morrido. Eu sei, mãe. Por isso mesmo a gente precisa resolver isso, para a senhora não ter mais esse tipo de estresse. Eu liguei para vocês. Eu o cortei. E vocês estavam ocupados.
Ele teve a decência de desviar o olhar. Mãe, foi uma reunião. A senhora não entende? Eu entendo. Eu entendo perfeitamente, Roberto. E sabe o que eu descobri nesses 3 dias? Eu também ando muito ocupada. Ele franziu a testa, confuso. Ocupada com o quê? A senhora está no hospital. Ocupada em decidir como vou viver o resto da minha vida. Peguei minha bolsa, que uma boa alma do mercado tinha mandado entregar no hospital. Roberto, você me perguntou se eu tinha como assinar esse papel, não é? Sim, mãe. A caneta está aqui, por favor. Ele disse, já me oferecendo a Mont Blanc cara dele. Eu dei um passo para trás. Sim, eu tenho, eu disse, usando a frase exata que havia ensaiado na minha cabeça. E resolvi que a minha assinatura, de repente, ficou cara demais. Ele me olhou sem entender nada. O que a senhora quer dizer com isso? Mãe, o banco vai tomar a empresa, é o nosso futuro. Eu ajeitei minha bolsa no ombro. Caminhei em direção à porta, passando por ele como se ele fosse um estranho. Eu sei, Roberto. E quer saber? Eu estou pensando seriamente em deixar. O rosto do Roberto, meu filho mais velho, passou por 5 tons de vermelho antes de chegar num branco pálido, cor de parede de hospital. Ele não estava acostumado a ouvir a palavra não, especialmente de mim. A senhora, o quê? Ele gaguejou, a pasta com a procuração tremendo na mão dele. Mãe, a senhora não está entendendo. Isso não é uma brincadeira. É a empresa, o legado do pai. A senhora bateu a cabeça mais forte do que a gente pensava? Eu o encarei. O mesmo olhar que eu usava na mesa de negociação com fornecedores de frete 30 anos atrás. Um olhar que ele nunca tinha visto. Eu nunca estive tão lúcida, Roberto. Eu bati a cabeça, sim, mas acho que foi o tranco que colocou as ideias no lugar. Eu me virei para a enfermeira Lúcia, que assistia a tudo da porta, fingindo arrumar um prontuário. Lúcia, minha querida, você pode me fazer um último favor? Chamar um táxi para mim? Táxi? Roberto quase gritou, a voz ecoando no corredor. A senhora não vai de táxi. Eu estou aqui. Eu te levo. A gente conversa no carro. Não, Roberto. Você está ocupado, eu disse. Calma. Você tem uma diretoria inteira para salvar. Eu não quero te atrasar. E além disso, fiz uma pausa. Eu não quero conversar com você agora. Eu estou cansada. Passei 3 dias sozinha numa cama de hospital. A culpa bateu nele, mas a raiva venceu. Mãe, pare com esse drama. Eu já pedi desculpas. Eu estava trabalhando para pagar o seu plano de saúde, para pagar essa sua vida confortável. Foi a minha vez de rir. Uma risada curta, seca, que doeu na minha garganta. Meu plano de saúde, Roberto? O plano de saúde que eu mesma escolhi e paguei com o meu dinheiro, da minha conta, aquela que vocês acham que é só para comprar tricô? Aquele plano que eu fiz questão de manter separado da empresa porque eu nunca confiei totalmente na administração de vocês? Ele ficou mudo. Ele não sabia disso. A senhora está delirando, ele murmurou, mas a certeza tinha sumido da voz dele. O táxi está a caminho, dona Eunice, disse Lúcia, com um sorriso mínimo no canto da boca. Obrigada, Lúcia, por tudo. Eu caminhei para fora do quarto. Roberto me seguiu, tropeçando nos próprios pés, falando sem parar. Mãe, por favor, o gerente do banco está me esperando. Se eu não levar essa assinatura... Mãe, pelo amor de Deus, a senhora vai destruir a família. O Flávio vai perder o apartamento dele. A Bruna... Eu parei na porta do elevador. O Flávio, o seu irmão, que não pôde vir me ver por causa do rodízio do carro e do casamento da prima da esposa. Ele é fraco, a senhora sabe, ele faz o que a Bruna manda, mas eu estou tentando salvar tudo. Não, Roberto, você está tentando me usar para salvar a sua pele. A sua caminhonete importada, o seu apartamento de cobertura, a sua reunião de diretoria. Vocês pegaram um império que eu e seu pai construímos com suor e unha e transformaram num castelo de areia. E agora, que a maré está subindo, vocês vêm correndo para a velha aqui, a idiota, para usar o último tijolo firme da fundação como boia. O elevador chegou. Eu entrei. Ele ficou do lado de fora, a mão segurando a porta. Mãe, se a senhora sair por essa porta sem assinar, considere-se fora da família. Eu juro. A senhora nunca mais vai ver seus netos. O gelo voltou ao meu peito. Era a última cartada dele. A mais suja. Eu apertei o botão do térreo.
Roberto, eu disse, enquanto a porta começava a se fechar. Você não estava em uma reunião de diretoria quando eu precisei de você. Você estava tentando arrumar dinheiro para cobrir o rombo que você mesmo fez. E os meus netos? Se eles forem criados para serem como você, talvez seja melhor eu não os ver mesmo. A porta se fechou no rosto chocado dele. O táxi me levou para casa em silêncio. O cheiro do carro era de perfume barato, mas para mim era o cheiro da liberdade. O motorista, um senhor de bigode, tentou puxar conversa sobre o tempo, mas eu apenas assenti. Minha cabeça estava a mil. Quando entrei no meu apartamento, o silêncio foi ensurdecedor. Era o mesmo apartamento de antes, mas tudo parecia diferente. O porta-retrato na sala, com a foto dos 2 meninos sorrindo na formatura da faculdade, agora parecia uma piada de mau gosto. Fui até a cozinha. Na bancada ainda estavam o coentro, o tomate e o pimentão que eu tinha comprado. As folhas do coentro estavam murchas, amareladas. O cheiro da moqueca que nunca foi feita. Aquele cheiro de esperança agora tinha um toque de podridão. Peguei o maço de coentro e joguei no lixo. Fiz o mesmo com o peixe na geladeira. Eu não ia mais cozinhar para quem não merecia. Sentei-me na minha poltrona, a minha velha poltrona de veludo gasto, onde eu costurava as meias do Osvaldo. Meu Deus, que saudade do Osvaldo. Ele nunca teria permitido isso. Osvaldo. Ele era o motor, mas eu era o volante e o mapa. Ele vinha com as ideias grandes, malucas. Eunice, vou comprar 3 caminhões financiados. Vamos abrir uma rota para o Nordeste. E eu passava a madrugada com a calculadora, refazendo as contas, negociando com os bancos, criando as planilhas de frete que fariam aqueles caminhões se pagarem em 6 meses, e não em 2 anos. Sem você, minha velha, eu sou só um caminhoneiro falastrão, ele me disse uma noite, depois que fechamos o nosso primeiro grande contrato com uma fábrica de tecidos. Você é a quilha desse navio. Ninguém te vê, mas é você que impede essa banheira de virar. Meus filhos nunca viram a quilha. Eles só viam a mãe que servia o café nas reuniões. Lembrei-me de uma vez, uns 10 anos atrás. A empresa quase quebrou. Uma crise de combustível. Uma greve. Osvaldo estava desesperado. Eu passei 2 noites em claro. Vendi o apartamento na planta que tinha comprado como investimento pessoal, sem ele saber. Usei o dinheiro para pagar os motoristas e impedir que eles aderissem à greve. Quando a poeira baixou, o Osvaldo descobriu. Ele chorou. Ele me beijou as mãos e disse: "Você salvou a Viana, de novo." Meus filhos acharam que eu tinha dado sorte na venda de um imóvel. Eles nunca souberam que aquele dinheiro salvou o emprego deles. Eles me subestimaram. Esse foi o pecado capital deles. Eles me viram envelhecer, meu cabelo ficar branco, minhas costas doerem. E na cabeça deles, a mulher que equilibrava os livros-caixa sumiu, dando lugar a uma velhinha frágil que só sabia fazer moqueca. Mas o fogo ainda estava aqui. O desmaio no mercado, a grosseria dos meus filhos, a chantagem do Roberto. Tudo isso não foi água, foi gasolina. Eu me levantei da poltrona. Meu corpo ainda estava cansado do hospital, mas minha mente parecia ter 30 anos de novo. Fui até o meu pequeno escritório. O cômodo que o Flávio chamava de o quartinho da bagunça da mãe. Para eles, ali só tinha contas antigas e linhas de tricô. Eles nunca olharam direito para as estantes. Atrás da coleção de tesouros da cozinha da Dona Benta, havia uma pequena chave. Uma chave que não abria nenhuma porta do apartamento. Eu a peguei. No fundo do meu armário de roupas, debaixo de uma pilha de lençóis de linho que eu nunca usava, havia um cofre de parede, escondido por um painel falso. O Osvaldo que mandou instalar. Abri. Lá dentro não havia joias. Havia o que importava. Havia o diário de contabilidade original da Viana. O livro-caixa escrito à mão por mim, dos primeiros 5 anos. Havia as senhas mestras de acesso ao servidor principal, o servidor legado que o Roberto achava que tinha desativado, mas que eu mantive rodando num host espelhado, pago do meu bolso. Havia os documentos daquela conta de investimento que o Osvaldo abriu fora do país, uma conta de segurança que hoje valia mais do que meus filhos poderiam sonhar. E havia uma procuração. Uma que o Osvaldo me deixou, dando-me poder total e irrestrito sobre as ações dele na empresa, caso ele morresse ou ficasse incapacitado. Uma procuração que meus filhos nunca souberam que existia.
Eles me deram 30% da empresa quando o Osvaldo morreu, achando que estavam sendo generosos. Mas com essa procuração, eu tinha os 30 dele mais os meus 30. Eu tinha 60%. Eu era a dona. Eu sempre fui a dona. Sentei-me na minha escrivaninha. Liguei meu computador. Não o notebook novo que o Flávio me deu de Natal, que eu mal usava. Liguei o meu velho desktop, uma máquina potente que eu mesma mandei montar, peça por peça. Acessei o servidor espelho. O que eu vi na tela fez o meu estômago revirar. Não era só má gestão. Não era só vaidade. Era roubo. O Martins tinha sido gentil. Ele falou em rombo. Eu estava vendo desvios. Roberto tinha criado uma empresa de consultoria fantasma, em nome da esposa dele. E a Viana pagava mensalmente valores absurdos por consultorias estratégicas que nunca aconteceram. O dinheiro ia direto para a conta pessoal deles. O Flávio. O Flávio. O meu menino suave. Ele não era tão direto, ele superfaturava as notas de manutenção. Ele tinha um acordo com a oficina que cuidava dos caminhões. A oficina cobrava o dobro e devolvia metade para ele, por fora. A borracharia do amigo dele, para onde iam os pneus, era um esquema de notas frias. Eles não estavam só afundando o navio. Eles estavam fazendo furos no casco, de propósito, enquanto gritavam que o mar estava revolto. E a casa de Ubatuba, a assinatura que o Roberto foi buscar no hospital, o empréstimo não era para salvar a empresa. Era para cobrir o buraco que a auditoria do banco, que negou o primeiro empréstimo, estava prestes a descobrir. Eles não precisavam do dinheiro para pagar duplicatas. Eles precisavam do dinheiro para esconder os desvios antes que o Conselho Fiscal, que eles mesmos nomearam, mas que agora estava assustado, descobrisse. Eles iam sacrificar a minha casa, o meu refúgio, para salvar a própria pele da cadeia. Eu imprimi tudo. Cada transferência. Cada nota fiscal superfaturada. Cada contrato com a empresa fantasma do Roberto. Em meia hora, eu tinha um dossiê de 30 páginas sobre a ruína moral dos meus filhos. O meu poder não era só o dinheiro que eu tinha guardado, era a informação. Era a verdade. O interfone tocou. Dona Eunice, é o seu filho, o Flávio. Posso mandar subir? Sorri. O plano B. Roberto, o bad cop, falhou. Agora vinha o Flávio, o good cop, o menino chorão, para tentar a chantagem emocional. Pode deixar subir, seu Jorge. Obrigada. Eu guardei a pilha de papéis na gaveta. Fui até a sala e me sentei na minha poltrona. Peguei um tricô que estava ao lado. Quando o Flávio bateu na porta, eu era de novo a imagem da velhinha inofensiva. Ele abriu a porta devagar. Mãe? Ele estava péssimo, pior que o Roberto. Os olhos vermelhos de quem tinha chorado ou de quem não dormia. Ele carregava um buquê de rosas. Rosas de supermercado, já meio caídas. Oi, meu filho. Que surpresa! Mãe, pelo amor de Deus, a senhora está bem? Ele correu e me abraçou. Um abraço molhado, desesperado. Me perdoa, mãe. Me perdoa por não ter ido no hospital. Eu não o abracei de volta. Fiquei parada, com as agulhas de tricô na mão. Foi o rodízio, Flávio? Ou o casamento da prima da Bruna? Ele se afastou, o rosto se contorcendo. Mãe, a Bruna, a senhora sabe como ela é. Ela fez um escândalo. Ela disse que se eu saísse do salão, ela ia pedir o divórcio. E eu... Mãe, eu fiquei com medo. Medo, eu repeti sem emoção. Interessante. O Roberto me ligou. Ele estava fora de si. Mãe, a senhora não pode fazer isso com a gente. Ele se ajoelhou na minha frente. O mesmo Flávio que, aos 5 anos, se ajoelhava assim para pedir perdão por ter quebrado um vaso. Mãe, é o legado do pai. A senhora vai deixar tudo acabar? O Roberto estava nervoso. Ele não queria dizer aquilo dos netos. Ele está desesperado. O banco vai tomar tudo. Tudo o quê, Flávio? Perguntei, começando a tricotar. O som das agulhas era o único barulho na sala. A empresa, mãe. Os caminhões. O prédio. O nosso nome. O meu nome também, Flávio. Viana. Eu sou a Viana original. Por isso mesmo, a senhora tem que assinar. É só uma assinatura. A gente resolve. A gente dá a volta por cima. O Roberto prometeu. A gente vende a sede nova, a gente corta custos, a senhora assina, o dinheiro entra e a gente arruma a casa. Eu juro.
Ele estava mentindo. E estava mentindo mal. Eu parei de tricotar. Olhei bem dentro dos olhos dele. Flávio, quanto a oficina do Zé te devolveu no mês passado? O queixo dele caiu. Literalmente. A boca se abriu e nenhum som saiu. O sangue sumiu do rosto dele tão rápido que eu achei que ele fosse desmaiar ali, no meu tapete. O quê? Mãe, do que a senhora está falando? Estou falando das notas fiscais. Do pneu que você troca 3 vezes no mesmo mês, no mesmo caminhão. Eu estou falando dos 50% por fora. Você acha que eu sou idiota, Flávio? Você acha que eu passei 3 dias no hospital e perdi o juízo? Ele se arrastou para trás, como se eu tivesse jogado água benta nele. Como a senhora sabe? Eu sempre soube. Eu só não queria acreditar. Eu me levantei. A fraqueza física tinha sumido, substituída por uma força que vinha do fundo da alma. Fui até a minha escrivaninha. Peguei a pilha de papéis. Eu também sei da Viana Consultoria Estratégica, a empresa fantasma que o seu irmão abriu em nome da sua cunhada. Eu sei dos R$300 mil que ele desviou nos últimos 6 meses para pagar o carro dela e a reforma do apartamento de cobertura. Joguei os papéis na mesa de centro. As folhas se espalharam sobre o buquê de rosas murchas. Flávio olhou para os papéis. Ele viu as planilhas, as cópias das transferências. Ele começou a tremer. Um tremor violento, de corpo inteiro. Mãe, não é isso. O Roberto, ele me obrigou. Cale a boca, Flávio. Pela primeira vez na sua vida, pare de ser um covarde. Vocês não estavam tentando salvar a empresa. Vocês estavam roubando a empresa. E agora, vocês querem que eu hipoteque a minha casa, o último bem decente que sobrou, para cobrir o roubo de vocês antes que a polícia descubra. Não é polícia, mãe. É só o banco. Ele choramingou. Ainda, eu disse, fria. Ainda. Ele desabou no chão, chorando como uma criança. A gente está acabado. O Roberto vai ser preso. Eu vou ser preso. Mãe, por favor, nos ajude, pelo seu marido, pelo nosso pai. Eu olhei para ele, ali no chão. O meu menino. O menino que eu ensinei a amarrar os sapatos. E eu não senti pena. Eu senti nojo. O seu pai, eu disse, a voz cortante. O seu pai tinha vergonha de vocês. Ele morreu de desgosto, Osvaldo. Ele viu o que vocês estavam se tornando. Ele viu a vaidade do Roberto e a sua fraqueza. Ele só não imaginou que vocês fossem ladrões. Peguei o telefone. Mãe, o que a senhora vai fazer? Para quem a senhora vai ligar? Para a polícia? Não, mãe, por favor. Disquei o número. Alô, seu Martins? É a Eunice. Sim, saí do hospital. Estou ótima. Martins, eu quero que o senhor convoque uma reunião extraordinária do Conselho Fiscal. Para amanhã, às 9 da manhã, na sede da empresa. Flávio me olhava, os olhos arregalados de pavor. Sim, Martins. Todos eles. E o nosso advogado. Não o advogado da empresa. O doutor Sampaio. O meu advogado. Diga ao Roberto e ao Flávio para estarem lá. E Martins, diga a eles para trazerem os livros contábeis dos últimos 2 anos. Todos eles. Eu desliguei. Flávio ainda estava no chão. Mãe, o que a senhora vai fazer com a gente? Eu caminhei até a porta e a abri. Eu vou fazer o que eu devia ter feito há 5 anos, quando vocês me aposentaram. Eu vou retomar o que é meu. E vocês dois, vocês vão rezar para eu decidir que vocês valem o esforço de serem salvos. Ele se levantou, cambaleando. Agora vá, Flávio. Vá para casa. Aproveite a sua noite, porque eu garanto a você, será a última noite tranquila que você e seu irmão terão por muito, muito tempo. Ele saiu do meu apartamento sem olhar para trás. Eu fechei a porta. O silêncio voltou, mas agora não era um silêncio de solidão. Era o silêncio de um campo de batalha, 1 minuto antes da cavalaria atacar. Eu não dormi naquela noite. Não por ansiedade ou medo, mas por uma clareza que há muito tempo eu não sentia. O cansaço do hospital tinha evaporado, substituído por uma energia fria que corria nas minhas veias. Às 4 da manhã, enquanto a cidade ainda dormia, eu já estava de pé. O cheiro do café forte que eu preparei encheu a minha cozinha silenciosa. Eu não era mais a Eunice que esperava os filhos para a moqueca. Eu era a Eunice que, 35 anos atrás,
Acordava às 4 da manhã para fechar o balanço da Viana antes que os motoristas saíssem para a primeira entrega. Fiquei parada em frente ao meu guarda-roupa. As minhas roupas habituais, os vestidos floridos, as blusas de malha confortáveis, pareciam pertencer a outra pessoa, a uma mulher que eu não era mais. Eu empurrei tudo para o lado. No fundo, bem no fundo, havia uma parte que eu não abria há anos. As minhas roupas de antes. As roupas da esposa do presidente, as roupas da fundadora. Escolhi um vestido, um tubinho de linho azul marinho, de corte reto, que ia até abaixo dos joelhos. Simples, mas com uma costura impecável. Coloquei meus brincos de pérola, os únicos que o Osvaldo me deu que não eram chamativos. E no pulso, o relógio dele. Um relógio suíço, pesado, de pulseira de couro gasta, que ele parou de usar quando adoeceu. O tic-tac dele no meu pulso soava como uma promessa. Eu não estava me fantasiando. Eu estava vestindo a minha armadura. Às 7 da manhã, eu fiz 2 ligações. Sampaio, eu disse quando meu advogado atendeu no primeiro toque. Ele era da velha guarda, acordava antes do sol. Dona Eunice, estou pronto. A procuração original está comigo, autenticada e com firma reconhecida ontem no fim da tarde. O Martins já me passou os números reais. É pior do que imaginávamos, minha amiga. Eu sei, Sampaio. Eu vi. O que eu quero saber é: eles podem contestar a procuração do Osvaldo? Houve um silêncio. Vão tentar. O Roberto vai alegar incapacidade do pai, coação. Mas o Osvaldo assinou isso no auge da lucidez, logo depois que a senhora salvou a empresa daquela greve. Eu mesmo lavrei o documento. Tenho testemunhas. É sólido como uma rocha. Ele estava protegendo o legado de você. Ótimo. O senhor sabe o que fazer. Sem gritos, sem acusações, apenas fatos, como uma cirurgia. Como uma cirurgia, Dona Eunice. Estou a caminho. Desliguei e liguei para o seu Martins. Martins é a Eunice. O senhor está bem? Dona Eunice? A voz dele era trêmula. Eu não durmo desde ontem. O Flávio me ligou de madrugada, chorando. Depois o Roberto me ligou, gritando, ameaçando me demitir, me processar por quebra de sigilo. E o que o senhor disse a eles, Martins? Eu disse que meu sigilo era com a transportadora Viana. E que, pelo que eu estava vendo, a única pessoa que ainda representava a empresa era a senhora. Um pingo de orgulho aqueceu meu peito. O senhor é um homem de coragem, Martins. Mais corajoso que meus 2 filhos juntos. O senhor está com a apresentação pronta? A real? Está no meu pendrive, e eu trouxe os livros caixa antigos, como a senhora pediu, os que o seu Roberto mandou jogar no depósito. Perfeito. O senhor não precisa ter medo. O tempo de ter medo acabou. Agora é o tempo da justiça. Às 8 em ponto, eu desci. O porteiro, seu Jorge, me olhou de um jeito diferente. Dona Eunice? A senhora está diferente. Vai a algum lugar importante? Vou, seu Jorge. Vou visitar meu passado, para garantir que ele tenha um futuro. Chamei o mesmo táxi da saída do hospital. Fiz questão. O motorista de bigode me reconheceu. De volta ao hospital, patroa? Ele perguntou. Não. Hoje eu vou para o outro lado. Vou para a sede da Viana Transportadora, no Distrito Industrial. Ele me olhou pelo retrovisor. Aquele prédio novo, espelhado? Bonito lá, hein? Coisa de gente rica. É, coisa de gente que quer parecer rica. A viagem foi longa. Eu vi a minha cidade passar pela janela. O bairro de classe média onde eu morava, as pontes, o rio poluído e, finalmente, os galpões do distrito industrial. E então, eu o vi. O prédio que o Roberto construiu. Um monstro de vidro azul e aço escovado. Um palácio de vaidade. Tinha custado 5 vezes mais que o nosso antigo galpão. Na frente, uma fonte desnecessária jorrava água. Chegamos, patroa. Eu paguei o motorista. Obrigada, meu amigo. Parei na calçada. O sol batia no vidro azul e quase me cegou. Respirei fundo o ar com cheiro de diesel e asfalto quente. O cheiro da minha vida. Entrei pela porta giratória. O saguão era frio. Mármore branco no chão. Um pé direito tão alto que dava eco. No balcão, uma moça muito nova, de batom vermelho e com um fone de ouvido na orelha, mascava chiclete. Ela me olhou de cima a baixo.
O meu vestido de linho, os meus cabelos brancos. Ela não me reconheceu. Pois não, senhora. A entrevista para os serviços de limpeza é no anexo, nos fundos. Eu sorri. Um sorriso fino que não chegou aos meus olhos. Serviços de limpeza. É uma boa forma de descrever o que eu vim fazer. Mas não. Eu estou aqui para a reunião do conselho. A moça franziu a testa, a máscara de simpatia caindo. Reunião do conselho? Senhora, a reunião é fechada, só para a diretoria. A senhora deve estar enganada. Eu não estou enganada. Meu nome é Eunice. Eunice Viana. O chiclete parou de se mexer na boca dela. Viana? Tipo, parente do seu Roberto? Tipo a mãe dele? Eu disse seca. Por favor, anuncie a minha chegada. Ela ficou pálida. Gaguejou no interfone. Senhor Roberto, a sua mãe está aqui no saguão. Sim, senhor. A dona Eunice. 1 minuto depois, o elevador privativo da diretoria se abriu. Roberto e Flávio saíram de lá como 2 animais assustados. Roberto tinha feito a barba e colocado um terno novo, mas os olhos estavam injetados. Flávio parecia um fantasma, a pele cinzenta, a gravata torta. Mãe, disse Roberto, forçando um sorriso que parecia uma careta. Que surpresa! A senhora não precisava ter vindo. O Dr. Sampaio ia resolver tudo. É um mal-entendido. A senhora não devia estar em casa descansando? Ele tentou pegar no meu braço para me conduzir para longe do balcão, para longe dos ouvidos dos funcionários que começavam a cochilar. Eu me afastei do toque dele. Eu descansei por 3 dias, Roberto, sozinha. Deu para descansar muito. E eu não estou aqui para resolver um mal-entendido. Eu estou aqui para a reunião que eu convoquei. Mãe, vamos para a minha sala. Vamos tomar um café. A gente conversa. Flávio tentou, a voz chorosa de sempre. Não precisa expor a gente assim. Expor? Eu repeti, e minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. O saguão ficou em silêncio. A recepcionista nos olhava, os olhos arregalados. Vocês querem falar de exposição? Vocês me expuseram naquela cama de hospital. Vocês me expuseram à minha própria mortalidade, enquanto vocês decidiam qual desculpa era melhor, a reunião ou o rodízio. Mãe, por favor, Roberto sibilou, olhando ao redor. Aqui não. Aqui sim. É aqui que vocês trabalham. É aqui que vocês me roubam. A reunião é na sala do conselho, onde eu deveria ter estado nos últimos 5 anos. Eu não esperei por eles. Comecei a caminhar em direção ao elevador. Eles vieram atrás, correndo. Eu entrei no elevador privativo. Eles entraram comigo. Quando as portas de aço escovado se fecharam, o sorriso de Roberto sumiu. A senhora não sabe o que está fazendo, ele disse, a voz baixa e cheia de veneno. A senhora vai destruir a empresa. Vai destruir o seu próprio nome. O Sampaio é um velho gagá. Aquela procuração não vale nada. Vamos descobrir, eu disse, olhando para o indicador de andares subindo. 15 anos atrás, o seu pai achou que ela valia muito. Chegamos ao último andar, a diretoria. As portas se abriram em um corredor de carpete grosso e paredes de madeira escura. Cheirava a café caro e a ar-condicionado gelado. A porta da sala de reuniões estava aberta. Lá dentro, os outros 3 membros do conselho já estavam sentados. Guedes, o advogado que o Roberto nomeou, um homem liso, de relógio de ouro. Saraiva, um economista aposentado que assinava o que mandassem. E Bastos, um amigo da família, que devia mais favores ao Roberto do que tinha fios de cabelo. Eles me viram e a confusão se instalou. Eles se levantaram, sem graça. Dona Eunice, que prazer, disse Guedes, vindo me beijar a mão. Eu puxei minha mão. Sente-se, Dr. Guedes. O prazer, eu garanto, não será seu. O Dr. Sampaio e o seu Martins já estavam lá, sentados num canto, com suas pastas simples. Eu caminhei até a mesa. Uma peça enorme de vidro e aço que devia ter custado o preço de um caminhão. Roberto correu para a cadeira da cabeceira. A cadeira do Osvaldo. Mãe, sente-se aqui ao meu lado, ele ofereceu, apontando para uma cadeira de visitante. Eu o ignorei. Fiquei de pé na outra cabeceira. Flávio se escondeu em uma cadeira no canto, como um rato. Bom dia, senhores, começou Roberto ajeitando a gravata. Obrigado por virem a essa reunião de emergência. Como eu disse, estamos passando por um pequeno
aperto de liquidez, devido à flutuação do mercado. E minha mãe, Dona Eunice. Eu assumo daqui, Roberto. Eu o cortei. O silêncio na sala foi total. Dava para ouvir o zumbido do projetor. Eu convoquei esta reunião, eu disse, e minha voz estava firme, calma, a voz de quem sabe. Porque nos últimos 5 anos, enquanto eu cuidava das minhas plantas, esta empresa, que eu e meu marido fundamos, foi pilhada. Ora, Dona Eunice, Guedes tentou rir. Pilhada? Que palavra forte! O Roberto e o Flávio fizeram um trabalho de modernização. Doutor Sampaio, eu o interrompi. Por favor. O meu advogado Sampaio, um senhor de 75 anos, magro e de terno impecável, levantou-se devagar. Bom dia. Para fins de registro, eu gostaria de apresentar esta procuração. Registrada em cartório há 15 anos, dando a Dona Eunice Viana plenos poderes administrativos e votantes sobre os 30% das ações pertencentes ao seu falecido marido, Osvaldo Viana. Ele colocou uma cópia na frente de cada conselheiro. Somados aos 30% que ela já possui por direito, isso faz de Dona Eunice a acionista majoritária, com 60% do capital votante da transportadora Viana. A partir deste momento, ela preside esta reunião. Esse foi o primeiro tiro. O rosto de Guedes congelou. Saraiva e Bastos se olharam, em pânico. Eles perceberam no mesmo instante que estavam na sala errada, do lado errado, servindo ao mestre errado. Isso é um absurdo! Gritou Roberto, levantando-se da cadeira. Essa procuração é inválida. Meu pai estava doente, ele estava senil, a minha mãe o coagiu. Seu pai assinou esta procuração, Roberto. Eu disse calmamente. No dia em que eu vendi um apartamento meu, sem ele saber, para cobrir a folha de pagamento que você e seu pai tinham esquecido de provisionar. Ele não estava senil. Ele estava, talvez pela primeira vez, vendo quem realmente segurava os pilares desta casa. Ele estava doente, sim, mas de desgosto, de ver o que você estava se tornando. Mas ele não era tolo. Ele me protegeu, e protegeu a empresa de você. Minhas palavras caíram como pedras na água parada. Roberto sentou-se. A cor sumiu do rosto dele. Agora, eu continuei. Vamos ao segundo ponto, a modernização. Seu Martins, por favor, pode nos mostrar o balanço real? Martins, tremendo um pouco, mas com os olhos firmes, conectou seu pendrive. O projetor iluminou a parede. Números, vermelhos, um buraco de quase 8 milhões de reais, um passivo que a empresa não conseguiria pagar nem em 10 anos. Como os senhores podem ver, começou Martins, a voz ganhando força. A empresa está insolvente. Os custos operacionais, especificamente em manutenção e consultoria, mais do que quadruplicaram nos últimos 2 anos. Isso é uma interpretação, disse Roberto, a voz fraca. O mercado, os combustíveis... O mercado não tem nada a ver com isso, eu disse. Abri minha pasta. A pasta que eu montei na madrugada. O meu dossiê. Eu não projetei. Eu fiz questão de entregar em mãos. O que eu tenho aqui, senhores, é o motivo do aperto de liquidez. Dr. Guedes, o senhor que é advogado, vai gostar disso. Entreguei a primeira folha. Contrato de prestação de serviços. Viana Consultoria Estratégica. 300 mil reais em 6 meses. Alguém aqui pode me explicar que estratégia genial foi essa? Porque pelos números do seu Martins, a única estratégia foi nos levar à falência. Guedes olhou o papel. Dona Eunice, isso foi aprovado pelo Conselho. É uma consultoria de compliance, muito necessária. Que interessante, eu disse. Porque o CNPJ desta empresa, Viana Consultoria, está registrado no endereço do meu filho, Roberto. E a proprietária é a sua esposa, Roberto, a minha nora. Ela é uma gênia da logística agora? Eu não sabia. Pensei que ela só organizasse festas. O som de Flávio engasgando no canto da sala foi alto. Roberto parecia que ia ter um ataque. Os outros conselheiros olharam para Roberto horrorizados. E tem mais, eu disse, pegando outra folha. Manutenção. Flávio. Chamei meu filho mais novo. Ele se encolheu. Você me parece muito preocupado com a segurança dos nossos motoristas, meu filho. Você trocou os pneus do caminhão placa LMN 1234 3 vezes nos últimos 2 meses. Isso custou quase 100 mil reais.
É a estrada, mãe. Buraco, ele murmurou. Não, Flávio, a estrada não é. Sabe por quê? Porque esse caminhão, o LMN 1234, está parado no pátio dos fundos há 6 meses. Eu mesma mandei encostar ele antes do seu pai morrer, porque a caixa de câmbio dele estava condenada. Eu fui lá ver ontem depois que o táxi me deixou. Os pneus dele estão carecas, Flávio. Os mesmos pneus velhos. Onde estão os 100 mil reais em pneus novos? Flávio colocou a cabeça entre as mãos e começou a chorar. Um choro baixo, patético. Eu me virei para os 3 conselheiros. Eles estavam pálidos. E vocês? Guedes, Saraiva, Bastos. Vocês aprovaram tudo isso. Vocês assinaram. Por quê? Por incompetência? Ou por conivência? Peguei a última folha do meu dossiê. Vocês receberam bônus de performance, não foi? Guedes, 50 mil. Saraiva, 30. Bastos, 30. Transferências diretas da conta reserva do Roberto, que por acaso era a conta onde o dinheiro da consultoria entrava. Vocês não são conselheiros. Vocês são cúmplices. A execução estava completa, silenciosa, mortal. Dona Eunice, Guedes começou, a voz oleosa de repente se tornando desesperada. Nós fomos enganados. O Roberto nos garantiu, nós não sabíamos da origem do dinheiro. Vocês não sabiam? Um advogado, um economista e um administrador? Vocês não sabiam que aprovar contratos milionários com empresas fantasmas e receber um bônus na semana seguinte era crime? Doutor Sampaio, qual é o termo técnico para isso? Formação de quadrilha, fraude, gestão fraudulenta? Sampaio apenas assentiu, sério. Todos eles, Dona Eunice. Eu olhei para os 3 homens. Eu dou a vocês uma escolha. Simples. Vocês têm 5 minutos para redigir e assinar, de próprio punho, a renúncia imediata e incondicional aos seus cargos neste conselho. Em troca, eu talvez considere não incluir o nome de vocês na ação criminal que o Dr. Sampaio vai abrir contra os meus filhos. Não foram precisos 5 minutos. Em 30 segundos, os 3 estavam se atropelando para pegar as canetas e os papéis timbrados da empresa. O som das canetas no papel era o único som, misturado ao choro do Flávio. Um por um, eles me entregaram as cartas de renúncia. Fora, eu disse, apontando para a porta. Eles saíram da sala tropeçando. Guedes nem sequer olhou para Roberto. A sala ficou vazia. Só eu, Sampaio, Martins, Roberto e Flávio. Roberto não estava mais pálido. Ele estava roxo de ódio. A senhora, ele sibilou, batendo com o punho na mesa de vidro. A senhora nos humilhou. A senhora destruiu a família. Na frente de todos. A senhora é um monstro. Monstro? Eu disse, me aproximando dele. A humilhação, Roberto, foi a que eu senti naquela cama de hospital. Quando meu filho, que eu amamentei, veio me pedir uma assinatura para cobrir o seu roubo, ao invés de perguntar se o meu coração ia voltar a bater. Você me usou. Você usou o seu irmão. Você usou o nome do seu pai. Você ia usar a minha casa. Você é o ladrão, Roberto, não eu. Eu caminhei até a cabeceira da mesa, a cadeira onde o Roberto estava sentado. Levanta, eu ordenei. Ele me olhou, incrédulo. Levanta, daí. Essa cadeira é minha. Ele hesitou, o ódio lutando contra o medo recém-descoberto. Levanta, Roberto. Ele se levantou de um salto, derrubando o copo de água. Eu contornei a mesa. Seu Martins limpou a cadeira com um lenço. Eu me sentei. A cadeira era de couro caro, mas não era tão confortável quanto a minha poltrona de veludo. Mas ela servia. Eu olhei para os meus 2 filhos, um tremendo de raiva, o outro tremendo de medo. Agora, eu disse, juntando as mãos sobre a mesa, sobre o relógio do meu marido. Sentem-se, os 2. A reunião de verdade. Vai começar agora. Roberto e Flávio me olhavam como se eu fosse um fantasma que tinha acabado de lhes apontar uma arma. O silêncio na sala de reuniões era tão grosso que podia ser cortado com faca. O único som era o tic-tac do relógio do Osvaldo no meu pulso e o choro baixo e engasgado do Flávio. Eu estava sentada na cadeira do meu marido. A minha cadeira. Roberto, que era sempre o falastrão, o peito estufado, o homem das reuniões de diretoria, estava pálido. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram.
Foi Flávio quem falou primeiro, a voz trêmula, infantil. Preso? Mãe, o Sampaio. O Sampaio vai prender a gente? Eu olhei para o meu filho mais novo. O menino que eu tive que ensinar a amarrar os sapatos até os 8 anos de idade, porque ele não tinha paciência. A fraqueza dele era sua maior arma. Ele sempre usou a pena que os outros sentiam dele para escapar das consequências. Mas a pena, em mim, tinha secado. Eu não sou a polícia, Flávio. E o Dr. Sampaio é meu advogado, mas o que vocês fizeram, eu disse, e minha voz era fria como o mármore do saguão. Tem nome, e o nome é crime, gestão fraudulenta, apropriação indébita, formação de quadrilha. O Dr. Guedes, seu ex-advogado, pode confirmar. A pena é de cadeia, sim. A senhora não tem coragem, Roberto explodiu. Foi um grito de desespero, não de raiva. Ele se levantou de novo, mas sem a força de antes. Ele parecia menor. A senhora não vai mandar os seus próprios filhos para a cadeia? O que as pessoas vão dizer? O que o resto da família vai pensar? A senhora vai carregar essa vergonha? Foi a tentativa frustrada dele de reverter o jogo. A última chantagem, a carta da vergonha social. Eu o encarei. E pela primeira vez na vida, eu não vi meu filho. Eu vi um homem fraco, acuado, que preferia me culpar a admitir seus erros. Vergonha, Roberto, eu disse, me levantando devagar, apoiando as 2 mãos na mesa de vidro. Eu senti vergonha quando a enfermeira me olhou com pena, porque os meus filhos estavam ocupados demais para atender o telefone. Eu senti vergonha quando o médico me disse que eu precisava de apoio familiar. E eu tive que mentir e dizer que vocês estavam viajando. Eu senti vergonha quando descobri que os homens que eu criei eram ladrões. Ladrões que roubavam o legado do próprio pai. A sua vergonha, meu filho, não me assusta mais. Eu já senti o pior. Eu me virei para o Dr. Sampaio. Sampaio, quais são as consequências imediatas? Meu advogado, com a calma de um cirurgião, abriu sua pasta. Dona Eunice, com a sua autoridade de acionista majoritária, nós já emitimos uma ordem de parar e desistir. A partir deste segundo, os senhores Roberto Viana e Flávio Viana estão destituídos de todos os seus cargos de diretoria. Suas assinaturas não valem mais nada. Suas senhas de acesso às contas da empresa foram revogadas pelo seu Martins há exatos 30 minutos. Os cartões de crédito corporativos foram cancelados. Essa foi a primeira consequência concreta. O poder tinha sido cortado, como uma luz. Cancelados? Flávio gemeu. Mas a prestação do carro da Bruna vence hoje. Eu o ignorei. Roberto deu uma risada amarga, uma risada que parecia um soluço. E agora? O que a senhora vai fazer, mamãe? A senhora destituiu a gente. Parabéns, a senhora agora é a dona de um buraco de 8 milhões de reais. A senhora vai sentar aí nessa cadeira e ver o banco tomar tudo? Vai ver os caminhões pararem por falta de diesel? A senhora venceu, mas venceu um navio afundando. Bela estratégia. Ele achava que tinha me pego. Ele achava que a minha vitória era vazia. Ele me olhava com um pingo de sarcasmo, a última centelha de sua velha arrogância. Eu me permiti um sorriso. Fino, frio. 8 milhões de reais. Sim, é um buraco considerável. Um buraco que vocês cavaram com tanto esmero. Vocês acham mesmo que eu não pensei nisso? Eu olhei para o seu Martins. Martins, por favor. O segundo arquivo. Roberto e Flávio franziram a testa. Segundo arquivo? Seu Martins, que agora parecia ter crescido uns 10 centímetros na cadeira, trocou o pendrive no projetor. A tela da parede, que antes mostrava os números vermelhos da falência, ficou azul. E então, um gráfico apareceu. Um gráfico que subia. O que é isso? Roberto se inclinou para a frente, os olhos apertados. Que conta é essa? Eu nunca vi essa conta nos livros da Viana. Claro que não, eu disse. Essa conta não é da Viana. Essa conta é minha. Eu me virei para os meus filhos. A hora da revelação total tinha chegado. O pai de vocês, eu comecei, e minha voz ficou um pouco mais suave. Era um homem brilhante com caminhões, mas ele era um desastre com dinheiro. Ele era um sonhador. Sonhadores quebram. Eu sou uma administradora. Administradores constroem fundações. 30 anos atrás, depois da primeira grande crise do petróleo, eu obriguei o seu pai a abrir uma conta.
Uma conta de investimento fora do radar da empresa, na Suíça. Nós a chamávamos de Arca, o nosso seguro contra o dilúvio. Eu apontei para a tela. Todos os meses, durante 30 anos, 10% de tudo o que eu e seu pai ganhávamos iam para a Arca. O dinheiro da venda daquele apartamento que salvou a empresa da greve? Eu não usei tudo. Metade foi para a Arca. Enquanto vocês estavam ocupados trocando de carro e comprando sedes de vidro, eu continuei alimentando a Arca. Eu, a velhinha que cuida de plantas, eu, a mulher que vocês achavam que vivia da mesada que vocês me davam. Roberto estava com a boca aberta. Flávio parecia ter visto uma assombração. O que vocês estão vendo na tela, meus filhos, é o extrato da Arca. E esse número aí, no canto, 25 milhões, Martins leu em voz alta, saboreando a frase. De dólares. O choque foi tão grande que Roberto teve que se sentar. Ele não caiu na cadeira. Ele desabou. Flávio começou a rir. Um riso nervoso, histérico. Milionária. A mamãe é milionária. A gente. Ele não conseguia completar a frase. A gente tratou a dona do banco como se fosse uma faxineira, completou Roberto, a voz morta. O descrédito era total. A realidade deles, o mundo onde eles eram os patrões e eu era a velhinha dependente, tinha se quebrado em 1000 pedaços. Todo esse tempo, Roberto sussurrou, olhando para o nada. A senhora nos observou. A senhora nos viu afundar e não fez nada? A senhora podia ter nos salvado a qualquer momento. Salvar vocês? Eu disse, a frieza voltando. Eu tentei salvar vocês a vida inteira. Eu salvei da greve, eu salvei das más notas. Eu salvei dos credores. E o que vocês fizeram? Vocês me aposentaram. Vocês me colocaram para fora da minha própria empresa, achando que o cérebro da operação era o que menos importava. Vocês me subestimaram, Roberto. Esse foi o seu pecado. Vocês acharam que eu era só a cozinheira. Eu continuei. Eu podia ter pego esse dinheiro. Eu apontei para a tela. E ter me mudado para Genebra. Viver o resto dos meus dias tomando chocolate quente e olhando para os Alpes. Eu pensei nisso. Pensei seriamente, na segunda noite do hospital, quando a enfermeira teve que me ajudar a ir ao banheiro porque não tinha nenhum filho para me dar o braço. Eu pensei, que morram, que se afoguem na própria sujeira. Flávio começou a chorar de novo, desta vez de puro terror. Mas a senhora está aqui, mãe, ele disse, se agarrando a essa fiapo de esperança. A senhora vai usar esse dinheiro para pagar o buraco, não vai? Para salvar a Viana? Para salvar a gente? Eu vou salvar a Viana, eu disse firme. O nome do seu pai. O legado de 40 anos de trabalho honesto. A Arca vai injetar o capital de giro necessário para cobrir o rombo e pagar os fornecedores. A transportadora Viana não vai falir. Pelo contrário, ela vai voltar a ser o que era. Um alívio imenso passou pelo rosto dos dois. Eles acharam que estavam salvos. Mas tem uma condição, eu disse. Eu olhei para os dois. O novo poder estava estabelecido. Eu não era mais a mãe pedindo um almoço de domingo. Eu era a presidente do conselho. Eu era a credora. Eu era a dona de tudo. A dívida de 8 milhões de reais. O dinheiro que vocês roubaram. Da consultoria fantasma. Das notas frias da manutenção. Esse dinheiro não será pago pela Arca. Esse dinheiro será pago por vocês. Os dois. Pessoas físicas. Cada centavo. A confusão voltou. Mas, mãe, a gente não tem, disse Roberto. A gente não tem 8 milhões. O dinheiro... Vocês têm, eu disse cortante. Vocês só não têm em dinheiro. Vocês têm em coisas. Coisas que vocês compraram com o dinheiro que roubaram de mim. Eu me virei para Sampaio. Doutor? Sampaio pigarreou. Seguindo as instruções de Dona Eunice, eu e minha equipe passamos a noite levantando o patrimônio dos senhores. O apartamento de cobertura no nome da sua esposa, Senhor Roberto, que foi pago integralmente com os fundos da Viana Consultoria. A caminhonete importada. O apartamento do Senhor Flávio, que curiosamente foi quitado em 6 meses com um salário de diretor. Os 2 carros de luxo no nome da sua esposa, Bruna. As joias, as viagens. Tudo isso, meus senhores, é fruto de crime. E será liquidado. Vendido?
A senhora vai vender a minha casa? Roberto estava incrédulo. Não é a sua casa. É a casa que você comprou com o meu dinheiro, eu corrigi. Sim, o Dr. Sampaio já tem as liminares. Corretoras serão acionadas hoje. Vocês vão vender o apartamento de cobertura. Vão vender a caminhonete. Vão vender os carros. Vão vender os relógios de ouro. O Flávio vai vender o apartamento dele. Vocês vão morar de aluguel. Um aluguel que caiba no novo salário de vocês. Novo salário? Flávio perguntou, a voz fina. Ah, sim. Eu não mencionei? Vocês não estão demitidos. Os dois me olharam, uma mistura de alívio e pavor. Demissão é um prêmio que vocês não merecem. Se eu demitir vocês, vocês arrumam um emprego em outro lugar e continuam a vida. Não. Vocês vão ficar. Vocês vão trabalhar. Aqui, para mim. E vocês vão pagar o que devem. Eu me recostei na cadeira. A minha cadeira. E ditei as novas regras do jogo. Roberto, você era o presidente. Tinha uma sala de vidro. Parabéns. A partir de amanhã, às 6 horas da manhã, você é o novo chefe de pátio. O seu escritório será aquela cabine de zinco perto da balança. Você vai receber cada motorista, vai conferir cada nota fiscal, cada lacre de caminhão. Você entende de logística? Ótimo. Você vai garantir que nenhum caminhão saia com meio tanque vazio ou com um pneu que não precisa ser trocado. Você vai chegar antes de todo mundo e sair depois de todo mundo. E vai se reportar ao seu Martins. Roberto olhava para mim como se eu tivesse falado em grego. Chefe de pátio? A senhora quer me humilhar. Não, eu quero que você trabalhe. De verdade. Pela primeira vez na vida. Seu salário? O piso da categoria de chefe de logística. O que deve ser uns R$ 5.000. Martins, confira para mim. Martins sorriu. 4.800, dona Eunice. Ótimo. Eu me virei para o meu filho mais novo. Flávio, você era o diretor de manutenção. E você era muito criativo com as notas, não é? Perfeito. O seu Toninho, nosso mecânico-chefe, o que está conosco há 30 anos, está precisando de um auxiliar. Você vai ser o auxiliar dele. Você vai aprender a trocar óleo, a engraxar mancal, a calibrar um pneu, a saber quando um caminhão realmente precisa de peças novas. Você vai usar macacão, Flávio, e vai chegar às 7 da manhã. Mãe, ele choramingou. O cheiro, a graxa. Eu tenho alergia. A alergia vai passar. O seu salário? O piso de auxiliar de mecânico. 80% desse novo salário de vocês. Eu continuei. Será confiscado e depositado num fundo para pagar a dívida moral que vocês têm com esta empresa. Vocês vão viver com o que sobrar. Vão aprender o que é contar moeda para comprar o pão. O que é andar de ônibus. A Bruna vai me deixar. Flávio soluçou, o rosto enterrado nas mãos. Provavelmente, eu disse sem emoção. E acredite em mim, Flávio, vai ser a melhor coisa que vai te acontecer. Talvez sem ela, você finalmente cresça. Houve um longo silêncio. Eu olhei de um para o outro. Vocês têm 2 escolhas, eu disse, colocando o relógio do Osvaldo bem na minha frente. A primeira, vocês aceitam. Vendem tudo. Vão para o pátio e para a oficina. Vão trabalhar e pagar cada centavo que roubaram, com juros e correção monetária. E talvez daqui a muitos anos, quando a dívida estiver paga e vocês tiverem provado que são homens, eu os chame de filhos de novo. Eu fiz uma pausa. A segunda escolha, vocês não aceitam. Dizem não. E neste exato minuto, o Dr. Sampaio pega este dossiê. Eu bati a mão na pilha de papéis de fraude. E o leva direto para a Delegacia de Crimes Financeiros. Vocês serão presos antes do almoço. E eu, como única administradora, vou liquidar a Viana do jeito certo, salvar o que der, e vou viver o resto da minha vida na Suíça, tentando esquecer que um dia eu tive filhos. Eu olhei para o relógio. O tic-tac está correndo. Vocês têm 1 minuto para decidir o destino de vocês. O meu relógio. O relógio do Osvaldo. O tic-tac no meu pulso era o único som na sala de reuniões. Parecia uma bomba relógio contando os segundos para a vida que meus filhos conheciam explodir. 1 minuto. 60 segundos para escolherem entre a humilhação do trabalho ou a humilhação da prisão. Roberto, meu filho mais velho, o presidente, estava pálido,
o suor brilhando na testa. O ódio em seus olhos tinha se transformado em pânico puro. Ele olhava para mim, depois para Sampaio, depois para os papéis da fraude espalhados na mesa. Ele estava calculando, não uma rota de fuga, mas qual humilhação era menor. Flávio, meu caçula, o diretor, estava quebrado. Ele olhava para o chão, os ombros tremendo. O choro dele tinha secado, dando lugar a um estado de choque. 30 segundos, eu disse, calma. A senhora é um monstro, Roberto sibilou, mas sem força. Era o último veneno de uma cobra que já tinha perdido as presas. Não, Roberto. Eu sou apenas a sua mãe, eu respondi. A mãe que vocês subestimaram, a mãe que vocês deixaram num hospital. Monstros são as pessoas que fazem isso e depois vêm pedir a assinatura para salvar a própria pele. Eu estou oferecendo a vocês uma chance, a última. Prisão, Flávio murmurou, a primeira palavra coerente que ele disse em 10 minutos. Eles vão me colocar com... Ele não conseguia nem dizer. Sim, Flávio, eu disse, dura. Eles vão. E a sua esposa Bruna, com certeza, não vai te visitar no pátio da penitenciária. Esse foi o golpe final para ele. O medo da prisão, o medo de perder o que ele achava que era sua vida de luxo, foi maior que o seu orgulho ferido. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados, parecendo um menino de 10 anos. Eu aceito. O macacão, a oficina. Eu não quero ser preso, mãe. Por favor, eu não quero. Ele tinha me chamado de mãe, não de monstro. Eu assenti sem emoção. Uma decisão sábia, Flávio. Pelo menos a primeira da sua vida. Todos os olhos se viraram para Roberto. Ele era o mais velho, o líder, o mais orgulhoso. Ele estava preso. Se ele dissesse não, ele iria para a cadeia sozinho. Flávio já tinha feito sua escolha. Roberto olhou para o irmão com um nojo profundo. Nojo pela fraqueza dele. Mas foi essa fraqueza que o encurralou. E você, Roberto? Perguntei. A cabine de zinco ou a cela de concreto? Você tem 5 segundos. Ele fechou os olhos. A mandíbula dele se apertou tanto que eu pude ver o músculo saltar. Ele estava engolindo o veneno do próprio orgulho. O pátio. Ele cuspiu a palavra, como se ela tivesse um gosto amargo. Eu aceito. O pátio. O ar saiu da sala. Dr. Sampaio e seu Martins, que estavam tensos, relaxaram visivelmente. A guerra tinha acabado. A reconstrução ia começar. Ótimo, eu disse, me recostando na cadeira. A minha cadeira. A nova realidade começa agora. Sampaio, por favor, os contratos. O que se seguiu foi rápido, brutal e cirúrgico. Sampaio, meu advogado, tirou da pasta não uma, mas várias pilhas de documentos. Senhores, ele disse, a voz profissional de volta. Primeiro, os contratos de trabalho. Roberto Viana, chefe de pátio. Flávio Viana, auxiliar de mecânico. Salário base, 40 horas semanais. Hora extra só se for autorizada pelo seu Martins ou pelo seu Toninho. Assinem. Eles assinaram. As mãos tremiam tanto que a assinatura saiu torta. Segundo, continuou Sampaio, as confissões de dívida. 8 milhões de reais, divididos igualmente. 4 milhões para cada um. Vocês admitem a dívida e autorizam o desconto de 80% dos seus novos salários para abatê-la. Vocês também autorizam, de forma irrevogável, a venda de todos os seus bens para quitar o principal. Assinem. Eles assinaram. Terceiro e mais importante, Sampaio sorriu, a procuração de venda. Vocês me dão plenos poderes para liquidar o apartamento de cobertura, o apartamento do Morumbi, os carros, os relógios, as joias, tudo. O que sobrar depois de pagar a dívida será devolvido a vocês. O que, eu prevejo, não será muita coisa. Assinem. Roberto hesitou. A minha casa... A casa que você comprou com o dinheiro que roubou da empresa, Roberto. Eu o lembrei. Assine, ele assinou. Perfeito, eu disse, me levantando. Martins, Sampaio, obrigado. Podem começar os trâmites. Flávio, Roberto, amanhã. 6 da manhã para você, Roberto. 7 para você, Flávio. E não se atrasem.
Eu não tolero atrasos. Eu me virei e saí da sala de reuniões. Deixei os dois lá, sentados, olhando para os papéis que acabaram de destruir a vida que eles conheciam. Quando eu saí no saguão, a recepcionista de batom vermelho me olhou com um medo reverente. A senhora... Quer que eu chame um carro para a senhora, dona Eunice? Não, querida. Eu vou a pé até o ponto. Preciso tomar um pouco de sol. Os dias seguintes foram o caos que eu esperava. A primeira ligação foi da Bruna, esposa do Flávio. Ela me ligou no meu celular pessoal gritando: Dona Eunice, o que a senhora fez? O Flávio chegou em casa chorando, falando em graxa, em oficina. A senhora está louca? O banco ligou hoje de manhã. Eles vão tomar o meu carro. O meu carro. Bom dia para você também, Bruna, eu disse calma, enquanto tomava meu café. Não é o seu carro. É o carro da empresa, que foi comprado com dinheiro fraudado. E sim, o Flávio vai trabalhar na oficina. É um trabalho honesto. Talvez o primeiro dele. Honesto? A senhora vai nos humilhar? Eu não casei com um mecânico. Eu vou me separar. Eu vou tirar tudo dele. Boa sorte com isso, eu disse. Tirar o quê, exatamente? As dívidas? Fique à vontade. O apartamento de vocês será vendido no fim do mês. Sugiro que comece a procurar um emprego. Ou volte para a casa da sua mãe. Passar bem. E desliguei. Fiquei sabendo 2 semanas depois que ela o deixou. Levou as bolsas caras e foi embora. Flávio teve que se mudar para um quartinho alugado perto da transportadora, porque o salário que sobrava não dava para mais nada. A segunda ligação foi da minha nora, esposa do Roberto. Ela foi mais sutil. Ela ligou chorando, mas um choro calculado. Sogrinha, por favor. Eu não sei o que o Roberto fez, mas a senhora não pode fazer isso com os seus netos. Vender a nossa casa? A casa onde eles cresceram? Onde eles têm as memórias? E o Roberto, ele chegou do trabalho ontem cheirando a suor. Ele está destruído. Júlia, eu disse, o seu marido não fez algo, ele roubou. E você foi cúmplice. A Viana Consultoria, no seu nome, era a fachada. Você também é uma criminosa. E as memórias dos meus netos? Eu me preocupo mais com o futuro deles. Eles vão aprender agora que ações têm consequências. O apartamento será vendido. Mas onde vamos morar? Eu não sei, Júlia. E sinceramente eu não me importo. O Roberto agora ganha R$ 4.800. Sugiro que vocês procurem algo que caiba nesse orçamento. Ou, e aqui vai uma ideia nova, você pode fazer o que eu fiz a minha vida inteira: trabalhar. A vida na empresa mudou da água para o vinho. Eu não vendi o prédio de vidro. Era um péssimo negócio vender no vermelho. Eu o ocupei. Mudei-me para a sala da presidência. A sala do Osvaldo. Tirei os móveis modernos de aço que o Roberto colocou e mandei buscar a mesa de mogno antiga do meu marido, que estava mofando no depósito. Eu, com meus 68 anos, me tornei a presidente executiva da transportadora Viana. Seu Martins virou meu diretor financeiro. Seu Toninho, o mecânico-chefe, virou diretor de manutenção e frota. Os motoristas mais antigos, que meus filhos queriam aposentar, eu chamei para uma reunião. Senhores, eu disse, para uma sala cheia de homens de 50, 60 anos. A Viana errou. Ela foi arrogante. Ela gastou o que não tinha. Ela esqueceu de quem a construiu. Ela esqueceu de vocês. Isso acabou. A Viana que eu e o Osvaldo fundamos. A Viana que respeitava o diesel, a estrada e o braço de vocês. Ela está de volta. Eu usei o dinheiro da Arca. Paguei os 8 milhões de dívida imediata com os bancos, limpando o nome da empresa. Usei mais 5 milhões para renovar a frota, mas não com caminhões de luxo importados. Comprei caminhões de trabalho, fortes, que aguentavam o tranco, e eu fiz questão de ir ver meus filhos, sem avisar. No primeiro dia, fui ao pátio às 6 da manhã. Roberto estava lá. Ele teve que comprar um uniforme de poliéster azul. Estava largo, mal ajustado. Ele, que só usava ternos italianos. Ele estava na cabine de zinco. Quando os motoristas começaram a chegar, eles o olhavam. Primeiro com espanto, depois com um sorrisinho de canto de boca. O Dr. Roberto agora era o betão do pátio. Ele teve que descer da cabine com a prancheta na mão para conferir o lacre de um caminhão.
O motorista, um gaúcho antigo chamado Adalberto, que o Roberto odiava, parou na frente dele. E aí, doutor? Vai conferir direito esse lacre aí? Ou vai só fazer de conta que trabalha, como sempre? O pátio inteiro ficou em silêncio. Eu vi o Roberto ficar vermelho, vi o punho dele se fechar. Ele ia explodir, mas ele olhou para mim, que estava parada do outro lado do pátio, observando. Ele respirou fundo, engoliu o orgulho e disse entre os dentes: "Pode deixar, Adalberto. Conferido, boa viagem." Ele estava aprendendo. A lição mais dura, a da humildade. Depois fui à oficina. 7 da manhã. O cheiro de graxa e metal era forte. Flávio estava lá. Seu Toninho, o mecânico-chefe, um homem de poucas palavras, não lhe deu trégua. "Tá vendo essa fossa aqui, doutor?" Toninho apontou para o buraco de troca de óleo. "Tá cheia de graxa velha. Pega a pá e o balde. Quero ela limpa até a hora do almoço." Flávio olhou para o buraco escuro, o cheiro de óleo rançoso subindo. Ele olhou para as próprias mãos, as mãos que a Bruna costumava elogiar. Ele quase vomitou. "Mas, seu Toninho, não tem uma máquina para isso?" Toninho riu. "Tem. A máquina se chama Flávio. Anda." Eu o observei. Ele pegou o balde, ele desceu. Eu saí de lá quando ouvi o som da primeira pá de graxa batendo no fundo do balde, misturado com o som do choro engasgado dele. 6 meses se passaram. A transportadora Viana estava diferente. Estava viva. O pátio estava cheio, mas era um cheio de ordem. As contas, pela primeira vez em 5 anos, fecharam no azul. Não um azul brilhante, mas um azul honesto. Eu tinha criado um pequeno refeitório novo para os funcionários, com comida de verdade. A moqueca que eu nunca fiz para os meus filhos, eu mandei servir para os meus motoristas, e eles me agradeceram com um respeito que valia mais que qualquer dinheiro. Eu também mudei. Eu tinha um motorista, mas preferia ir com o meu próprio carro. Eu acordava às 5, lia os relatórios de frete antes das 6, e às 7 eu estava no pátio, tomando café na caneca de alumínio junto com os motoristas. Eles me contavam da estrada, dos buracos, da polícia. Eu ouvia e eu resolvia. Eu me tornei a chefe que o Osvaldo sempre foi e a administradora que eu sempre fui. E os meus filhos? O tempo, o trabalho duro e a humilhação são professores implacáveis. Flávio perdeu a aparência de menino. A graxa e o trabalho pesado tinham lhe dado músculos. Ele não era mais o menino suave. Ele tinha calos nas mãos. Ele aprendeu a consertar um motor. Ele parou de chorar. Um dia eu o vi na oficina. Seu Toninho estava encostado e era o Flávio quem estava ensinando um aprendiz novo a trocar um filtro. Ele estava fazendo certo e ele parecia satisfeito. Ele me viu e ele não desviou o olhar. Ele apenas acenou com a cabeça, sujo de graxa, e voltou ao trabalho. A Bruna nunca voltou. Ele estava pagando a dívida. Roberto mudou ainda mais. A arrogância se foi. Ele perdeu o orgulho e, com isso, uns 15 quilos. O pátio, sob o comando dele, tornou-se o mais eficiente do estado. Ele refez todas as rotas de logística. Ele criou um sistema de agendamento que economizou 20% do nosso diesel. Ele estava usando o cérebro dele, a inteligência que ele sempre teve, não para roubar, mas para construir. Ele parou de odiar os motoristas e começou a ouvi-los. E eles, que o chamavam de Betão com sarcasmo, agora o chamavam de seu Roberto, com um respeito que ele nunca teve como doutor. Um dia, eu o chamei na minha sala, na sala do Osvaldo. Ele bateu na porta. Mandou me chamar, dona Eunice? Ele não me chamava de mãe no trabalho. Era uma regra dele, não minha. Sim, Roberto, sente-se. Eu vi o seu relatório de eficiência das rotas do Nordeste. É brilhante. É o tipo de coisa que seu pai faria. Foi a primeira vez em muito tempo que eu o vi sorrir. Um sorriso pequeno, cansado. Obrigado. Eu só fiz o meu trabalho. Eu sei. Você e o Flávio estão pagando a dívida. Em 8 meses de trabalho duro, vocês já abateram uma parte considerável. Os apartamentos foram vendidos. Os carros. O buraco de 8 milhões está quase coberto com os bens que vocês entregaram. Ele assentiu, sem me olhar. E que eu estou velha, Roberto. Eu estou cansada. Eu não quero passar o resto da minha vida acordando às 4 da manhã.
Eu quero voltar a cuidar das minhas plantas. Eu abri a gaveta da minha mesa. Tirei 2 envelopes. Vocês pagaram a dívida financeira. A dívida moral, essa vocês vão levar a vida inteira para pagar. Mas vocês provaram que são homens. Vocês provaram que são Viana. Eu entreguei a ele os envelopes. Seu novo contrato. E um para o seu irmão. Roberto Viana, diretor de operações. Flávio Viana, gerente de manutenção. Ele abriu o envelope. Ele leu. E então, ele fez algo que eu não via desde que ele era um menino. Ele chorou. Não de raiva, não de medo, de alívio, de gratidão. Mãe, ele sussurrou. Ainda sou Dona Eunice no escritório. Eu disse, tentando ser firme, mas minha voz falhou. Agora vá. Vocês têm uma empresa para tocar. E desta vez, façam direito. Hoje, 1 ano depois daquele dia no hospital, eu estou no meu apartamento. A moqueca está no fogo. O cheiro de coentro e dendê enche a casa. O carrinho do mercado, aquele da roda torta, eu joguei fora. O interfone toca. Seu Jorge? Pode mandar subir. A porta se abre. Meus 2 filhos. Roberto, com a esposa nova, uma mulher simples, uma professora, que o conheceu como chefe de pátio. Flávio, com meus 2 netos, que agora ele busca na escola a pé. Eles vêm me dar um beijo. As mãos deles estão limpas, mas têm calos. Eu não sei se o que eu fiz foi vingança ou justiça. Talvez tenha sido apenas amor. Um amor duro. O único amor que eles entenderiam. Eu desmaiei no mercado e acordei sozinha num hospital. Mas hoje, eu sei que se eu ligar, alguém vai atender. E não vai ser por obrigação ou por dinheiro. Vai ser por respeito. E no fim das contas, o respeito é a única coisa que vale a pena construir. Eu sou Eunice Viana. E esta agora é a minha herança.